Nós estamos aqui hoje nos estúdios da SGTV com a Franciele, que é coordenadora de meio ambiente e veio representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da cidade para falar sobre temas relacionados ao meio ambiente. Muito obrigada, viu, Franciele, por estar aqui com a gente, né, e se dispor a tratar desse tema tão importante. Então, a gente estava conversando aqui, né, sobre plantio, supressão e poda de árvores. Aí eu queria saber para você, perguntar, né, quais são as ações que a coordenação vem fazendo, né, especialmente falando sobre as autorizações de supressão e as exigências de plantio. Certo. Boa tarde, Milena. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigada à equipe do SGTV por ter convidado, ao Denner por ter a confiança de que eu possa representar a Secretaria aqui hoje nessa entrevista. E, sim, nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, nós temos várias ações voltadas ao plantio, corte e poda de árvores, tanto no município quanto em áreas rurais. Em áreas rurais, a gente atua somente quando é vinculado ao licenciamento ambiental. Então, aquele produtor rural, o empreendedor que tem alguma atividade rural que necessita de licenciamento ambiental, nós podemos ou não autorizar também ali o corte, poda de árvores vinculadas a essas atividades. Em área urbana, a gente trabalha muito com a arborização urbana, né? Que é um fator bem importante, que cumpre algumas funções muito importantes dentro da cidade. De regular o clima, de oferecer sombra para os veículos, para os pedestres e função paisagística também. E todas essas árvores, para que ela cumpra essas funções devidamente, elas têm que atender um critério, né? Como ser uma espécie recomendada, ter um espaçamento adequado dentro da calçada. Vamos supor, se a gente tem uma espécie frutífera, ela pode ter raiz muito longa, que pode danificar a calçada, pode ter a copa muito grande, pode atrapalhar a visibilidade do trânsito. Então, tudo é pensado, né? Todo o trabalho de arborização urbana é pensado para que isso seja feito da maneira mais adequada possível. Então, a Prefeitura trabalha realizando as manutenções dentro da cidade, buscando manter a linha desses critérios técnicos. Então, no caso das árvores que são cortadas dentro da cidade, existe um motivo para isso? Exatamente, existe um motivo técnico, né? Tem a nossa equipe técnica que avalia a necessidade real do corte ou poda daquela árvore. E mesmo os locais que já tiveram corte e poda ou que vão ter o corte e poda, é programado o plantio, né? Em época de chuva, de espécies adequadas, naqueles locais que se aplicam o replantio. No caso de áreas rurais, quais são as situações em que a coordenação pode autorizar a supressão ou não? São quando a área rural tem uma atividade, o produtor daquela área desenvolve uma atividade que necessita de licenciamento ambiental. Então, vinculado ao licenciamento ambiental, ele faz uma solicitação de supressão e aí a equipe técnica avalia se aquele caso, dentro da legislação, é passível de ser concedido, se necessita compensação monetária ou a própria compensação arbórea mesmo, replantio em local que necessite de revitalização ou em local que a Secretaria julgar necessário. Você estava me falando que as pessoas que tiverem interesse em fazer algum plantio também em área urbana podem buscar a Secretaria e solicitar a muda. Como funciona isso? O morador, para ele receber o habite, né, que é dado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ele precisa fazer o plantio de uma árvore na calçada. E aí, para esses moradores, para esses cidadãos, a Secretaria oferece a doação de uma muda. Basta ir na Secretaria, solicitar, né, autorização de retirada de muda no viveiro, e aí a gente concede uma muda para esse cidadão. A Secretaria tem um viveiro próprio? Como funciona também? Parece que tem um viveiro no Proman, é isso? Isso mesmo, a gente tem um viveiro no Proman, nós temos 2 funcionários que trabalham lá hoje, cultivando essas mudas. E além das mudas que são doadas para plantio em calçada dentro do nosso município, nós temos também a venda de algumas mudas por um valor simbólico que é revertido ao Proman. E no ano passado nós tivemos um total de 400 mudas doadas e cerca de 2.600 mudas vendidas com a renda revertida ao Proman. Esse ano até agora nós tivemos 299 mudas doadas. Esse número é bem grande, assim, né, significativamente comparado com o ano passado. Em função da gincana ambiental. Muitas escolas mostraram interesse em buscar mudas
para incentivar os alunos, as crianças a fazer o plantio dessas mudas. A gente estava conversando aqui sobre áreas de preservação permanente e reserva legal. Qual é a atuação da Secretaria de Desenvolvimento, né, Sustentável e Econômico para melhorar, né, essas áreas, para promover plantios? Tem alguma ação nesse sentido? A Secretaria, além de fornecer o cercamento, a proteção dessas APPs, áreas de preservação permanente, quando nós temos processo de licenciamento ambiental que tem supressão de árvores ou intervenção em APP, a gente condiciona a esse empreendedor, a essa atividade, que ele faça a revitalização de áreas de preservação permanente, o cercamento daquelas áreas que estão dentro do próprio empreendimento e, além disso, a gente também sugere para alguns empreendedores locais específicos para fazer plantio de mudas quando ele precisa fazer a compensação arbórea, preferencialmente áreas de preservação permanente, né? Então, no caso das atividades, né, que exigem licenciamento ambiental, todas as decisões passam pelo CODEMA. Então, eu queria que você explicasse para o telespectador que está assistindo o que é o CODEMA. O CODEMA é o Conselho de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, né, um conselho municipal. Ele é composto por membros do poder público e membros da sociedade civil. Todos os processos de licenciamento, autorização de corte e poda de árvores dentro do município passam pelo CODEMA. A nossa equipe técnica da Secretaria avalia, faz um parecer técnico e leva para a reunião. Uma reunião mensal, e aí os conselheiros opinam pelo deferimento ou não de toda a decisão que a gente leva para eles. E eles têm também abertura para trazerem demandas que não só nós levamos, mas eles também têm abertura para levarem outras demandas e ser votadas ali nas reuniões do CODEMA. E todas essas decisões, elas têm que ter um embasamento legal. Exatamente. Além do embasamento técnico, elas também têm um embasamento legal. Então tem que atender às exigências, né, da lei. Exato. Queria saber, Franciele, quais são as ações, né, que a Secretaria vem realizando e queria também saber sobre as cartilhas informativas. Como uma forma de conscientizar a população e trazer ela para mais próximo das atividades que a Secretaria desenvolve, a gente realiza ações de conscientização e nós desenvolvemos recentemente algumas cartilhas. Uma delas foi sobre a preservação do balneário, a importância de preservar o balneário, e a outra sobre arborização urbana. E aí a gente faz ações de abordagem direta com a população, né? Nós vamos na rua distribuindo essas cartilhas, conversamos com a população, explicamos a importância e a necessidade de preservar o balneário, de fazer o plantio correto, de preservar o meio ambiente como um todo. Além disso, a gente participa também de ações de conscientização nas escolas. Temos uma parceria aí com a Secretaria de Educação, a gente sempre é convidado a palestrar, nós sempre estamos juntos nas escolas fazendo essas conscientizações. Por vários assuntos, Exatamente, né? Vários assuntos. E o programa de correção do solo, né, que vem sendo desenvolvido pela Secretaria, como funciona? Ele é um programa, é uma parceria com a Emater, e aí ele visa dar ao pequeno produtor, ao produtor familiar, a condição de fazer as correções do solo necessárias para que ele tenha maior produtividade. Então, todo produtor rural de São Gotardo, cadastrado na Emater, se ele levar os documentos pessoais e uma análise de solo atualizada na Emater, ele pode se cadastrar para ser beneficiado com o calcário, para fazer a correção do solo e aí ter maior produtividade no solo dele. Ele tem que ter já o CAR todo prontinho, bonitinho? Isso, tem que ter o CAR, tem que estar tudo regularizado e ter o cadastro na Emater, que é o mais importante então, também. Só para ilustrar aqui, né, para quem não sabe o que é o CAR, você pode explicar um pouquinho o que é? O CAR é um documento, ele chama Cadastro Ambiental Rural, que o proprietário do imóvel, ele cadastra o imóvel com a área total, a área de reserva legal, a área de preservação permanente, e ali ele gera um recibo, né, um número de recibo. E com esse CAR, ele consegue fazer financiamento em bancos, cadastro na Emater para ser beneficiado em programas como esse da correção do solo. Mas o CAR não é só um documento, né? Ele tem uma importância ambiental real. Né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre quais são as áreas de preservação permanente, né, que são exigidas por lei para manutenção florestal e também qual é a importância da manutenção dessas áreas preservadas. Bom, a área de preservação permanente, como definido por lei, ela pode ser áreas de encostas, morros, um distanciamento, as áreas que distanciam, que estão ao lado de rios, nascentes, de córregos,
Áreas de veredas também são áreas de preservação permanente. Então, geralmente é o que o pessoal conhece como uma matinha, né? Aquela matinha fechada, aquilo ali é uma área de preservação permanente. Então, é importante que a gente preserve para manter o fluxo da água, o ciclo da água acontecendo de forma natural e ideal que a gente precisa, né? Para abastecer os mananciais, que a gente possa ter a água potável todos os dias. Quanto à reserva legal, qual é a área que deve representar essa reserva? No município de São Gotardo, a reserva legal ela é de até 4 módulos fiscais. E um módulo fiscal em São Gotardo representa 35 hectares. Então, até 4 módulos fiscais, a área da reserva legal é essa. E qual é a função dessa área e o que o produtor pode fazer nessa área? A reserva legal não pode ter nenhuma intervenção, né, humana. Ela está ali para realmente preservar o meio ambiente, da mesma forma que a área de preservação permanente. Tá certo. Então, agora a gente passa para outro assunto, né, que é a microchipagem. Você estava me contando e é um projeto bem avançado. Queria que você explicasse aí para as pessoas que têm animais domésticos, gatos, cachorros. Bom, o programa de microchipagem é um programa do Estado, né? Nós, o município de São Gotardo, a gente se aplicou, cadastrou no edital e fomos selecionados. A gente recebeu cerca de 1.000 microchips para serem implementados em cães e gatos domésticos que atendem os pré-requisitos do edital. Em maioria, animais errantes, animais de rua, que são tutelados por ONG, Organização de Sociedade Civil. E a intenção desse microchip, ao ser implementado no animal, é que a gente consiga desestimular o abandono. Uma vez que a gente implementa um microchip no animal, a gente consegue lançar no sistema os dados daquele animal, como nome, tutor responsável, se ele já foi castrado ou não. E aí, de posse de um leitor de microchip, se a gente encontra um animal de rua abandonado, a gente consegue reconhecer de onde é aquele animal, quem é o responsável por ele e tomar as medidas cabíveis a partir daí. E no caso, quantos animais serão atendidos com a microchipagem? A gente tem um total de 1.000 microchips, né? Então, a gente vai atender um total de 1.000 animais. Os animais que serão atendidos, eles têm que atender os critérios do editais, que são inúmeros, né? Animais errantes, animais que são tutelados por ONGs. Então, a gente já está em parceria, em contato com as ONGs e a Organização de Sociedade Civil de São Gotardo para conseguir atender esses animais. E tem o castramóvel também, né? Exato. A gente também tem o castramóvel, que é um veículo equipado e pronto para receber, né, esses mutirões de castração e de microchipagem. Então, sempre que houver a programação de microchipagem e castração, é um veículo que pode ser utilizado, que resolve muito a questão de ter local, ter clínica, que consegue suportar um mutirão de castração, por exemplo. Então, o castramóvel vem para isso. Já tem uma previsão para que o castramóvel comece a funcionar e para que essa microchipagem comece a ser realizada? No momento ainda não. Nós estamos em processo de regularização do veículo, do castramóvel, para a gente poder colocar ele em ação. Mas é uma coisa que em breve já vai acontecer. E qual que é a importância desse trabalho aqui para a nossa cidade? Diminuir o abandono de animais, né, que é uma questão de saúde pública também, animais nas ruas, incentivar a adoção e é isso, né, melhorar a saúde dos animais de rua, melhorar a saúde pública do nosso município também. Tem uma relação aí com animais silvestres ou não? Né? A grande quantidade de animais, né? Porque quando a gente castra, a gente diminui também a quantidade de animais na rua. Mas queria saber aí se tem alguma relação com predação de animais silvestres. Olha, não exatamente. O intuito mesmo da castração, da microchipagem é voltado para animais domésticos, né, para cães e gatos, e é mesmo para desestimular o abandono, diminuir a quantidade de animais na rua, diminuir a proliferação desses animais, né, na rua e tentar eliminar um pouco do problema de saúde pública. Melhorar, né, as condições. Exatamente. Mas então é isso, Franciele. Gostei muito de te conhecer. Muito obrigada, né, por estar aqui presente com a gente. Seja sempre bem-vinda para trazer esses assuntos todos que são de interesse público. Muito obrigada. Eu que agradeço. Qualquer coisa estamos à disposição. A gente tem aí várias informações já disponibilizadas no site da Prefeitura, na aba de Meio Ambiente. E qualquer mais dúvida, a gente está à disposição na Secretaria. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos que estiveram aqui assistindo com a gente, a SGTV, e até a próxima.